Olá, hoje vamos dar continuidade aos temas de tratamento de dores na coluna e explicando um pouquinho sobre as causas de dores e também as possíveis consequências que essas dores podem gerar e também dando uma pincelada ali no tipo de tratamento que tem para essas dores. Então, a coluna lombar, ela é formada também ali por tecidos ósseos, musculares, neurais e também que nós chamamos de faciais, que são os ligamentos e o que liga um músculo ao outro. Então, cada um dessas estruturas tem a sua devida função. Então, um tem a função de contração, outro de mandar informação, outro de fazer a movimentação e outro de segurar tudo no lugar. Então, na peça, eu vou demonstrar um pouco a relação de cada estrutura uma com a outra. Então, nossa coluna ela é disposta na parte inferior, coluna lombar, formada por 5 vértebras. Então, vai de L1 a L5. A L1 ela tem contato com a parte torácica que está envolvida ali pelas costelas. A parte inferior, que é L5, vai ter relação com o sacro. E esse sacro vai ter associação com os ilíacos, no caso que é a região do quadril. Na coluna a gente tem alguns tipos de problemas mais crônicos, como a hérnia de disco que pode ocorrer, artroses na região, que é de uma articulação entre a outra, e também dores causadas por espasmo muscular. Então lembrando que para se tornar uma artrose deve ter a aproximação entre uma vértebra superior e uma vértebra inferior, causando desgaste dessa região articular. E de que forma conseguimos abordar um tratamento na parte de osteopatia nesse tipo de paciente? Então, vai ocorrer a liberação dessas musculaturas, o afrouxamento, a mobilidade, estimulando a mobilidade desses ligamentos, fazendo com que esses nervinhos que estão em amarelo ali fiquem mais soltinhos, ou seja, tire a compressão desses nervos, causando assim um relaxamento. Em casos de hérnia de disco, então a hérnia de disco tem alguns graus. Tem o grau 1, grau 2, grau 3 e grau 4. Então no grau 1 e grau 2 é o mais indicado para fisioterapia. Ou seja, esse tipo de caso, ele é um caso que a gente consegue tratar de forma conservadora. O grau 3 e 2, que chama de extrusão e de sequestro, ele pode ser cirúrgico, na maioria das vezes. Então aí vai ter que ter uma avaliação do ortopedista ou de um neurologista. Então nós vamos fazer o relaxamento, esse grau 1 e grau 2, da musculatura, dos ligamentos e também uma descompressão articular, fazendo com que esse nervo, que esse músculo pare de gerar sintomas e assim alivie sua dor. As dores na região da coluna, ela pode ser local, ou seja, em cima da coluna, e também pode ser ao lado, ou seja, na região das costas e até mesmo refletir nos órgãos, tanto nos órgãos intestinais. São as dores que você tem do intestino que começaram de repente associado com as costas, ou dores até mesmo irradiadas para os membros inferiores. As dores da virilha na região púbica ali, nos órgãos genitais, na região anterior da coxa e lateral da coxa. E já na parte inferior da coluna lombar, a gente tem a saída dos nervos que vai para a região posterior do membro inferior, que faz a formação ali do nervo ciático, causando aquela ciatalgia, ou seja, uma dor que pega do bumbum chegando até na sola do pé. Então tem dores neurais que podem ser esparramadas, ou seja, irradiadas, locais e também associadas com dores viscerais, com problemas viscerais como a constipação. Então é nisso que a osteopatia foca, em tratar as disfunções. A gente não trata a doença, né? Eu comento de doença porque é o que o pessoal de casa mais conhece. A gente trata mesmo as disfunções, é o que levou essa doença. Então várias coisas acontecem antes de formar uma doença. Então essa é a parte que cabe ao osteopata, a corrigir as disfunções. Semana que vem estarei de volta falando agora das dores relacionadas com o sacro, que é a parte final ali da coluna, fazendo ali interação com a parte dos membros inferiores. E também aí, deixando o recado, que estou à disposição para atendimento e também retirar dúvida pelo Instagram e atendimento ali pelas clínicas Jardim Vitória e também Clínica Central Físio em Novo Mundo.